Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui novamente o professor Levi, certo? Quem que é o Levi? Ajuda empreendedores que estão no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. Tá bom. Hoje, qual que é o nosso assunto de hoje? Os 4 acertos para você recuperar o seu caixa, sair do vermelho, voltar ao lucro em até 90 dias. Nós vamos então, esse vai ser o assunto de hoje, certo? Eu até acompanhando os comentários lá na comunidade, deixa eu pegar e ver se está funcionando aqui tudo, porque às vezes eu terminei de começar a falar e eu esqueço que eu dependo depois para postar para vocês o que está acontecendo, né? Tá tudo certo. Então eu estava olhando lá na comunidade, certo? E evidentemente que eu também sou assim, mas é que normalmente falar da dor isso dá mais bate-papo do que outras coisas, certo? É como se fossem duas pessoas conversando sobre doença, né? Como é que é a sua doença? Não, ela dói aqui, depois corre para lá, depois ela vai aqui, ela vai ali. Ah, tá, no meu caso, não, mas que remédio que você toma? Então fica aquele é um bate-papo assim que as consequências de alguma coisa, elas dão muito o que falar, certo? E assim funciona mesmo, né? Não tem nada errado em relação a isso. Foram centenas de comentários. Hoje deu trabalho para acompanhar lá na comunidade, certo? Certo? Inclusive até eu fiz algumas postagens, né, quando eu achei que era conveniente, certo? Mas eu acho muito bom. O que eu acho muito bom é porque a comunidade, ela dá essa possibilidade. No caso de empreendedor, o empreendedor ele é solitário. Você não pode conversar as coisas de empreendedorismo com muita gente. Por quê? Porque às vezes você tem um amigo, um parente que ele é CLT, que ele tem um emprego, e daí, ainda mais se tiver um emprego bom, muito bom, aí então fica batendo cabeça aí com esse negócio aí, então, né? Então, aí é um banho de água fria, tem hora, então fica até difícil de conversar com essas pessoas, né? Aí quando chega nesse ambiente aqui que são todos que estão no mesmo, vamos chamar assim, no mesmo balaio, tá na mesma causa, tá no mesmo projeto, no mesmo momento, aí então, nossa senhora, eu achei que era só eu. Então existe um momento de conexão. Eu acho que é por isso que é importante ter a comunidade, certo? Eu acompanhei também, tem muitas pessoas que às vezes no momento da aula não participaram, mas que depois foram lá na transmissão e acompanharam, né, a transmissão. Inclusive até, deixa eu até pegar e ver aqui como é que tá. Aqui, tá, perfeito. Então, depois foram lá e assistiram, né? Então, normalmente isso também. Então, eu fui lá no YouTube, tinha muitas visualizações, mais de 600 visualizações, se não me engano, quando eu olhei lá, certo? Comentários, certo? Então, é isso aí. E vamos seguir, certo? Depois que eu tive o contato com aquilo que vocês colocaram, com as participações, eu acrescentei algumas coisas nessa aula. Falei assim, olha, isso aqui, esse exemplo, esse toque aqui, eu acho que ficaria mais adequado. E a professora é isso, né? A gente está sempre tentando fazer, a cada coisa que a gente faz, tenta fazer melhor de novo, né? E é o que você vai fazer também no seu empreendimento, certo? Bem, então, tá. Aqui, ó, eu tenho um aluno que tem funilaria e pintura. A Márcia está colocando aqui. Eu tenho aluno também que já está no projeto, né? E que já tá dando a volta por cima, certo? Tipo assim, foi logo quando eu fui pro digital, mas eu já conhecia já há um tempo, né? Mas eu tô percebendo que ele tá fazendo por merecer e está crescendo muito, né? Embora seja muito jovem, mas já está bem adiantado. Bem, se você perdeu a primeira aula, agora você inclusive tem duas opções. Tem a opção da forma bruta como ela foi produzida ontem, durante a nossa aula e já foi liberada. E agora eu joguei no YouTube, ela é uma versão onde eu tirei, a gente chama de sofilé. Eu tirei as pausas, porque às vezes eu fico sem conversar, entendeu? Esse pedaço que eu fiquei sem conversar, eu pego e passo na inteligência artificial, tira tudo isso, para que você pegue e tire aquela parte inicial também, que ontem eu peguei e fiquei aguardando, eu comecei um pouco mais cedo, né? Mas você tem as duas opções, tá? Então, se você não assistiu, recomendo que assista, certo? Mas eu acho que é bom para a gente poder, a liga para a aula de hoje, para a gente pegar e conectar, lembrar que quem está falando com vocês é alguém que está aqui compartilhando, principalmente por conta da experiência. Não foi livro que eu li, não foi coisa que eu estudei em teoria, certo? Embora eu também seja escritor, tem livro de cá, tem mais para cá, tem a parte acadêmica, mas
aquilo que eu compartilhei, inclusive vocês podem comprovar pelo que foi produzido de conteúdo no PDF e no vídeo, que é coisa prática de quem está compartilhando experiência, certo? Que eu mais cresci, a verdade é essa, eu mais cresci, embora, tipo assim, se você falar assim, nossa, tem alguém que fez mestrado, doutorado, fez carreira acadêmica, chegou a professor titular de uma universidade de renome, tá bom, mas e se eu te falar que, na verdade, onde eu mais cresci foi justamente em negócios, certo? Que é o que eu estou compartilhando com vocês aqui, que provavelmente se algum colega da academia, por acaso, encontrasse com esse vídeo, que de vez em quando eu acho que alguém encontra, mas eu nem sabia que o Levi falava dessas coisas. Tem alguns que nem sabiam, né? Porque a universidade é muito grande, né? Então, ao longo de 20 anos, isso que eu estou compartilhando com vocês, certo? Ele tem a ver com a minha caminhada, certo? Eu sei que essas empresas somadas, na época mesmo, já tem muito tempo, que depois eu mudei para imóveis comerciais, mas então eu já faturava alguns milhões nessas empresas, né? Escola particular, loja de produto agropecuário, fábrica de ração, certo? Propriedade rural, certo? Então, ontem eu comentei um pouco sobre da onde veio essa minha experiência com empreendimentos, né, com empreendedorismo, certo? Então, e a experiência nasceu disso, mas nasceu principalmente da questão também das dificuldades que se passa, certo? Porque, em princípio, parece que tudo é certinho, né? Parece que você monta empreendimento, mas só parece, porque com quem você conversa que tem empreendimento, na hora que você vai conversar, aí você vai se surpreender, fala assim, fulano, eu achei que com você a vida fosse diferente, eu achei que você nunca tivesse tido problema. Aí eu não conheço, olha, eu vou te falar uma coisa, eu conheço muitos empreendedores e nenhum deles teve essa vida. Ontem eu comentei que, olha só, na verdade eu fiquei no vermelho, eu acho que cada um de vocês tem um motivo para ficar no vermelho, certo? Hoje, por exemplo, quando eu estava observando os comentários de vocês, eu percebi, por exemplo, um comentário, agora me fugiu o nome, mas que ficou no vermelho por conta de doença, certo? E por conta de doença, ou seja, foi obrigado a fazer um gasto maior do que podia, certo? E isso acabou criando um problema que levou para o vermelho, certo? Normalmente existe alguma história, certo? Eu já conheço outros, por exemplo, que também já atendi, que pegou e empolgou, certo? Comprou jet ski, fazia churrasquinho todo final de semana na beira do rio, certo? Rancho muito bem montado. Eu também conheço essas histórias. Então, os motivos que levam ao vermelho são vários, certo? No meu caso, foi que a escola, depois que nós pagamos o aluguel 1 ano adiantado, depois que nós reformamos uma escola alugada, entregou uma e pegou outra, na hora que estava tudo pronto, o telhado cedeu, certo? O telhado cedeu. O corpo de bombeiro falou, olha, aqui não pode funcionar, 200 alunos, sem lugar para ficar, e a gente agora ou conserta ou resolve o problema, então fecha a escola, certo? Então aí o que aconteceu? Aí é entrar e ir atrás de quem tem dinheiro, que a gente naquela hora já não tinha mais, então é hora de começar a ficar no vermelho. E foi isso que aconteceu comigo, assim como muitos de vocês, certo? Que eu vi lá que comentaram também, certo? Que aconteceu, tá bom, mas e aí? Mas esse passo a passo que eu utilizei na época, isso está muito bem contado na aula 1, foi aquilo que eu criei, eu organizei, peguei, é professor, né? Então eu peguei e coloquei de uma forma, inclusive no PDF de ontem já tem um pedaço desse passo a passo, certo? Que agora eu só vou fortalecendo aquela ideia e nós vamos seguir assim até a aula de número 3, quando nós então encerraremos essa jornada, certo? Bem, acredito que se eu perguntasse para vocês assim, olha, o que ficou da aula de ontem, certo? O que mais chamou a atenção? Foi uma coisa que eu perguntei na aula de ontem. Inclusive, eu vi nos comentários lá na comunidade e eu vi vários, mas talvez aquele que eu percebi que mais... tem alguém dizendo aqui que já passou por essa fase também, então não foi só eu, né? E também teve mais pessoas que ficaram endividadas por uma circunstância que, inclusive, em muitos casos que não depende da sua vontade, certo? Não é porque você fez alguma coisa, mas é porque você se encontrou em uma situação desconfortável que te levou àquela circunstância. Tá? Então, um dos jeitos errados que ontem as pessoas, os participantes aqui, empreendedores que eu vi lá na comunidade, que parece que foi o que mais chamou a atenção, que eles gostaram das reflexões sobre isso, é confundir faturamento com lucro, certo? Foi uma das coisas que nós comentamos ontem. Eu comentei um exemplo de um posto, né? O posto fatura 1 milhão a 3%, sobra 30 mil. Uma clínica fatura 200 mil,
sobra 30% de lucro, sobra 360 mil. Quer dizer, olha só, um fatura 1 milhão para ganhar 30, o outro fatura 200 para ganhar 60. Então, quer dizer que, embora o posto seja maior, mas a clínica, ela dá mais dinheiro, certo? Esse foi, talvez, aquele que mais chamou a atenção. O faturamento impressiona. O faturamento impressiona, mas é o lucro que enriquece, certo? Então, e normalmente no movimento das empresas, e principalmente as pequenas empresas, a gente não consegue ver naquele movimento de dinheiro no entra e sai, o que é da gente mesmo, o que é o objeto final, certo? Aquilo que a gente quer, certo? Ontem nós comentamos que esse seria um dos primeiros erros, não conseguir e misturar, achar que faturar é a mesma coisa que ter lucro, tá? Bem, se por acaso vocês estão lembrando, se é isso, eu gostaria até de dar um joinha aí se está escutando bem, certo? Porque vai que eu estou falando aqui. Ontem eu estava falando e de repente depois eu percebi que eu estava com a câmera que eu não estava nem gravando. E aí eu fiquei até apavorado. Falei, mas não é possível que eu fiz uma coisa dessa, né? Deixa eu até pegar e ver como é que está aqui. Deixa eu pegar e ver com vocês aqui se a minha imagem ela está saindo perfeita aí. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá normal, né? Tá normal. Tenho medo de, às vezes, por exemplo, eu tô falando aqui, eu começo a empolgar e depois aí eu percebo que pega e ver o negócio aqui. Eu acho que tá certo. Tô vendo a questão de imagens, porque... João Pedro, DJ, tá tudo normal aí pra minha apresentação? Tem alguém que me assessora aqui. Tá normal, né? Oi? Tá, então tá bom. O que eu não quero é fazer o que eu fiz ontem. Mas então tá escutando? Perfeito? Pois bem, vamos então para o erro 2. Ontem nós comentamos também, certo? O erro 2. O que é o erro 2? Tomar decisão por achismo, certo? É claro que eu não vou falar tudo de novo, mas eu só vou lembrar do exemplo, né? Imagina que você está dirigindo à noite, eu dei esse exemplo, o painel do carro está desligado, você não sabe a velocidade, você não sabe se tem combustível, você não sabe a temperatura do motor, você não consegue, você conseguiria dirigir por quanto tempo? Dirigir por quanto tempo, certo? Então, administrar uma empresa onde você não tem o controle, certo? Inclusive uma das coisas que eu acho que eu percebi durante o bate-papo na comunidade é o seguinte, é que tem muito o seguinte, nossa senhora, eu não sei o que está acontecendo comigo. É como se eu passasse pela minha cabeça o seguinte, é como se eu tivesse, de uma outra forma, a pessoa estivesse dizendo o seguinte, olha, eu realmente não tenho o controle. Eu percebi até, inclusive, que teve alguns avanços no sentido de, mas eu tenho uma planilha, alguma coisa, e até nós vamos comentar sobre isso aí também, né? Então, já uma tentativa, inclusive também uma das coisas que eu achei interessante, que eu acho que isso é a cereja do bolo, é quando eu vi depoimentos de vocês dizendo, não, mas isso aí eu tenho que rever algumas coisas que eu faço. Olha, isso é empreendedor de sucesso, viu? Empreendedor de sucesso pensa desse jeito. Se você já está achando que você tem que fazer alguma coisa e que para ficar ainda melhor, então vou dizer o seguinte, nossa, você está no caminho. Esse aí é fantástico, tá? Então você vai estar no caminho corretíssimo, que vai te levar aonde você quer, certo? Que é para prosperidade, tá? Bem, então, erro de número 3, viver apagando incêndio, né? Então nós comentamos sobre isso. Imagina só que fiquei lembrando o seguinte, porque tudo parece que é urgente, mas aquilo que você deveria fazer, às vezes não é feito. E não ataca o problema principal, certo? Mas fica resolvendo as consequências, mas nunca aquilo que realmente deveria ser atacado, né? Então, imagina uma situação aonde você vive apagando incêndio. Eu vi até alguém comentando um exemplo esses dias que é bastante interessante. É uma casa pegando fogo, e aí, como a casa está pegando fogo, vamos imaginar que a cozinha está pegando fogo. Se você chegar lá e for tomar alguma providência imediato, de repente a melhor providência seja fazer o quê? A melhor providência é ver de onde está vindo fogo. Não, foi uma panela que estourou, é uma coisa. Tem uma cortina pegando fogo, é outra coisa. Então você vai saber o que você vai fazer para cada situação. Certo? Então é muito importante saber o que está acontecendo, né? E ontem nós comentamos bastante sobre isso, né? Eu gosto muito de exemplo, eu falo muito do tipo, você fica tomando um remédio para combater a consequência, mas não combate o principal. Dei até exemplo do spin, né?
Qual que é o melhor remédio para espinho no pé? Antibiótico? Anti-inflamatório? Nada, o melhor é tirar o espinho, certo? Mas às vezes está doendo tanto que é melhor pegar e de repente não concentra naquilo que é o mais importante. E para finalizar a aula de ontem, nós comentamos sobre, alguns comentaram sobre isso também, usar dívida para cobrir prejuízo, fazer dívida para cobrir prejuízo, certo? Ou seja, tentar colocar mais água numa caixa d'água que está cheia de furo, certo? Então isso seria uma coisa não adequada, certo? Porque o vazamento continua lá e as coisas vão acontecendo. Inclusive até nesse aspecto, eu estava também lembrando o seguinte, vamos imaginar que vocês estão batendo papo intensamente durante esse período, tá? Lá na comunidade, certo? Que a comunidade foi feita para isso. Se daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, se nada for feito, vocês concordam que vocês vão estar falando a mesma coisa? Sim ou não? As reclamações serão as mesmas, os problemas, inclusive, pode até correr o risco deles aumentarem. Então, como é que pode fazer para mudar o resultado, aquilo que vocês não querem daqui a 6 meses? Acredito que vocês já sabem o que vocês têm que fazer. É não fazer a mesma coisa. Sim ou não? Então eu tenho que fazer algo diferente, porque senão o resultado não vai ser diferente, certo? Então, isso foi basicamente o fechamento da nossa aula de ontem, certo? Eu fiz um resuminho aqui, nesses primeiros 20 minutos da aula. Agora vamos em que interessa, que é a aula 2. Então aqui, ó, eu estou aqui com o meu caderninho, certo? E você tem aí também. Lembrando que você pode prestar atenção, estou vendo aqui que vocês estão comentando, quer dizer que está escutando bem tudo, que beleza, né? Que bom. Então vamos continuar. É o seguinte, do mesmo jeito que teve ontem que eu passei para vocês depois o PDF, né? O que vocês acharam do PDF? Ficou ruim ou ficou bom? Se ficou bom, dá um tirino. Se ficou ruim, um tirino para baixo. Como é que ficou o PDF? Quem viu o PDF lá no grupo lá, né? Hoje eu estava olhando o PDF lá, mas tudo bem, vocês que tem que dizer, né? Então aqui, ó, já está aqui, ó. A Leidineia vai estar dizendo aqui, ó, eu já entendi que não adianta reclamar, tem que resolver. É desse jeito que resolve. Ficou show, né? Então, beleza, tá bom então. E o outro também vai ficar do mesmo jeito, vai ficar no padrão. Na verdade, se vocês compararem o material a cada versão do meu que eu estou apresentando essa jornada, eu estou cada vez caprichando mais. Mania de professor dedicado. Vamos lá então, tá? Prepara agora aí caneta, papel e vamos lá para os 4. Agora é o jeito certo. Agora é como é que você vai fazer, certo? Então vamos lá, tá? Se você tá no vermelho, se você tá com pouco lucro, então qual que é o primeiro recado? O primeiro recado é o primeiro jeito certo. É parar de cavar o buraco. É estancar a hemorragia. O que significa isso? A melhor forma de sair do buraco é parar de cavar, certo? Não adianta você tentar sair fazendo as mesmas coisas. Então, o primeiro passo, e outra coisa também, não, então agora eu vou crescer. Não, você não vai crescer, você vai sair do buraco. Dá trabalho não. Quem está no buraco não cresce, quem está no buraco sai do buraco. Um jogador que quebra a perna no campo, não adianta ele pegar e discutir aquele campeonato, a perna quebrou. Então aquele campeonato não é mais para ele, a perna quebrou. Ele vai participar do próximo campeonato, quando a perna consertar. Aquela pessoa que está com cheque especial, que está com capital de giro comprometido, aquela pessoa que está devendo cartão de crédito, a perna quebrou. Então o problema, nesse momento, é consertar a saúde e não participar do próximo campeonato. Não é hora de crescer, é hora de reconhecer que precisa de recuperar. Fica claro isso? Então muitos empreendedores ficam tomando decisões que não está adequada ao momento. Não é hora de pensar nisso, tá? Então tá certo, você vende, você compra, toma a decisão, mas nesse momento a questão é o seguinte, quanto o negócio realmente fatura? Quanto que custa essa operação? Quanto que custa? O que é que te sobra no final do mês, certo? São perguntas, de certa forma, simples. Na verdade, o problema é falta de venda. Eu diria que às vezes não é falta de venda, é falta de lucro, certo? Não está sobrando dinheiro. E não tem que vender muito para sobrar dinheiro. Tem que ter margem. Certo? Nós vamos comentar mais na frente sobre essa questão. A gente vai aprofundando um pouco mais sobre isso aí, tá? Então, imagina uma empresa que está sem dinheiro. O empresário acha que a solução é vender mais. Aí ele compra uma nova linha de produto, aumenta estoque, faz propaganda, contrata mais gente. Ele ainda
E veja bem que ele está sem dinheiro. Resultado, olha só, na verdade criou uma forma de gastar mais dinheiro. Então o problema aumenta, certo? Então nessa situação, a questão é o seguinte: aonde é que está vazando? Aonde é que está vazando? Tem que cortar os vazamentos, certo? Tem que cortar os vazamentos. E outra coisa também, se eu não sei se é mais ou menos assim, eu acho que a coisa mais preciosa que nós temos, que foi um presente que nós recebemos, foi a nossa vida. A gente tem que fazer de tudo para a gente poder tirar o máximo de proveito dela aqui. Agora eu veja bem, então você vai estar no empreendimento que, se você faz a conta, não sobra nada. Agora tem um detalhe, pior do que fazer a conta não sobra nada, é nem fazer a conta. Então, tipo assim, você está indo para o buraco, e aí o que está acontecendo? Você só sabe que está indo para o buraco por quê? Porque faltou dinheiro, depois faltou mais dinheiro, depois teve um financiamento, depois teve mais um financiamento, depois teve mais outra dívida, tá? O lucro que era para acontecer não aconteceu, porque não apareceu o dinheiro, porque de alguma forma o dinheiro sempre aparece quando ele existe, certo? Uma planilha pode ajudar a ser mais preciso, mas ela não faz aparecer dinheiro. Eu não conheço ninguém que passou a ter dinheiro porque controlou a planilha. A planilha só vai mostrar o quanto é e quais são os indicadores. É tipo assim, sem ela é pior, com ela é melhor, mas com ela, usando ela e tomando decisões, é melhor ainda. Então ela é uma ferramenta para o próximo passo, né? Então tá aqui, ó. Olha, já tem até aqui uma reflexão, ó, trilhar caminhos diferentes para ter novos resultados. Excelente aqui, ó. Então, uma reflexão aqui, certo? Então tá bom. Esse seria, na verdade, o primeiro ponto, certo? Então, o primeiro ponto é parar de cavar o buraco, estancar a hemorragia. E eu vou dizer o seguinte, na prática não é fácil. Na prática não é fácil. Você sabe por que não é fácil? Porque é o seguinte, o seu fornecedor vai querer vender mais caro para você. O seu funcionário, o colaborador, vai querer aumento. Ou então vai querer ter uma folga e vai querer que você pegue e coloque outra pessoa no lugar e que você pague. Você chega na sua casa, a sua família quer aumentar o tamanho da despesa. Às vezes você mesmo também quer aumentar, você quer trocar de carro, você quer pegar e fazer alguma coisa, você quer fazer uma viagem. Tá bom. E aí a empresa, como é que a empresa faz? É mais um buraco. E nós estamos falando agora é o seguinte, mas você acha que eu não mereço? Aí vamos voltar aquele cara que quebrou a perna jogando bola. Não, nessa hora. Você acha que eu não mereço jogar? Não, você não merece, tem que consertar a perna. Fica claro isso? Tem hora que não é jogar, é consertar a perna. E depois? Depois volta a jogar. Faz fisioterapia, volta a jogar. Tá? Então, tem que ter essa sequência. Então, se tiver a mesma ação, o resultado é igual, certo? Ações iguais. Aqui eu lembro, isso é coisa que eu aprendi, certo? Que a minha mãe falava, tá? A minha mãe falava de ser teimoso. Às vezes, não, mas a gente tem que ser persistente. Ah, tá, então tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Você quer falar que você quer ser persistente. Perfeito, excelente. E teimoso, o que é teimoso? Teimoso, eu lembro quando eu era menino, que aí eu fazia a mesma coisa de novo. E eu fazia a mesma coisa de novo, sabe o que eu levava? Uma chinelada de novo. Por quê? Porque era teimoso, ó, não faz isso que não pode. Eu ia lá e fazia, levava a chinelada. Então eu era teimoso. Aí depois eu aprendi, então quer dizer o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de ser teimoso, porque eu não levo mais chinelada. Mas eu não desistia, de repente eu queria brincar, eu queria fazer alguma coisa, só que eu fazia do jeito que a minha mãe deixava, tá? É como se em negócio eu tivesse só trocando a mãe por outra coisa aqui também, né? De repente eu vou acabar levando a chinelada, certo? Então eu tenho que pegar e fazer a coisa para parar de ser teimoso e para ser uma pessoa persistente, certo? Então sair do buraco, às vezes é isso, é mudar. Parece que é um complô contra a gente, tudo quer tirar dinheiro da gente. E aí é só você, inclusive às vezes até a gente mesmo quer tirar dinheiro da gente. Não é fácil. Na verdade é tipo assim, Levi, parece que, inclusive eu escuto muito isso, a prosperidade tem a ver com inteligência? Eu acredito que deve ter alguma coisa. Mas disciplina, consistência, propósito, certo? Ter uma mentalidade direcionada, mesmo que não seja inteligente, mesmo que seja meia boca. Mas vou te falar uma coisa, vai muito mais longe, certo? Porque eu conheço de pessoas que são super inteligentes, que estão passando aperto e até desempregados, tá? Mas às vezes é difícil, eu não tinha pensado nisso, é bom começar a pensar mesmo, nós estamos aqui para isso, para entender por que as coisas têm que ser assim, né? Então, olha só, vamos para o segundo jeito certo, falei do primeiro, vamos para o segundo, tá? Descobrir o tamanho do buraco, fazer um diagnóstico da realidade. O que acontece é o seguinte, depois que você para de piorar a situação, certo? Agora tem que ver o tamanho do problema.
Esses dias eu estava até lembrando que estava vendo na televisão, questão de soltando um míssil, guerra, um país com o outro. Então, toda vez que solta o míssil, o que acontece? Eles estão calculando o tamanho do estrago. Ou então, quando acontece alguma coisa assim, né, alguma fatalidade, está calculando o tamanho. Por que está calculando? Para depois ver o que vai fazer. Certo? Teve uma época que teve enchente no sul do Brasil. O que eles fizeram primeiro? Foi feito primeiro um diagnóstico e depois foi tomadas as decisões, as ações para resolver aquele problema. Tá? Então, olha só o que está acontecendo. Você parou de cavar o buraco, estancou a hemorragia. Agora é calcular o tamanho do buraco. O estrago. Qual que foi o estrago que foi feito? Isso virou quanto de dívida? E essas dívidas, às vezes, nem sempre. Eu tenho alunos que eu converso assim, mas e as dívidas? É mais ou menos, mas é quantas? Às vezes não sabe nem quantas dívidas são, porque começa a virar uma bola de neve e aí perde o controle da quantidade de dívida, do tamanho das dívidas e nem se fala da taxa de juros, que essa aí então é que não, normalmente, inclusive, em princípio, as pessoas consideram que todas as dívidas são iguais. E até quinta-feira você vai perceber que é bem diferente uma coisa da outra. Uma dívida é uma dívida, outra dívida é outra dívida. Tá bom? Então, a ideia é o seguinte. A ideia é que você não pode ignorar o tamanho que você está. Imagina, por exemplo, que, até voltando àquele exemplo mesmo, que para a gente poder saber o que poderia fazer, naquele exemplo que eu falei da cozinha, tem uma fumaça na cozinha. Talvez, o que faz? Talvez o melhor é que fazer o quê? É ir lá e ver o que tá, da onde vem a fumaça. Se for da panela, de repente desliga o fogão, certo? Se for a casa inteira, então tem que chamar o bombeiro. Vai ter que saber de onde veio, certo? Então, quando eu sei o tamanho do problema, aí eu posso pegar e saber o que eu vou fazer para resolver aquele problema, certo? Então, e outra coisa também, a reação correta não é desespero, é entender o tamanho do problema, a empresa, e da empresa acontece isso, certo? Normalmente, uma das coisas que eu já percebi é que as pessoas não têm clareza de quanto que elas devem. Isso que é um problema, né? Porque, eu não sei quanto que eu devo, mas como é que... Imagina só, você, já que nós estamos conversando sobre tirar a empresa do vermelho, como é que você chegaria para negociar com alguém, aí você fala, olha, eu não sei quanto que eu tenho, eu não sei quanto que eu devo, mas eu queria saber o que você pode fazer por mim. E aí, como é que faz? Você acha que alguém negociaria com você desse jeito? Alguém, inclusive, cederia alguns? Tipo assim, abriria mão de alguma coisa? Quando você tem para me pagar? Não sei. Quanto você deve? É só para mim? Não sei. Mas o que você quer? Não, eu quero que você me ajude. Então, aí fica difícil. Certo? Então, a segunda parte é o seguinte. Tem que calcular o tamanho do buraco. Certo? Tem até alguém dizendo aqui, olha, a empresa está no vermelho, eu acho que vou fechar. Bem, o que eu diria é o seguinte, olha, eu já vi casos em que a empresa, é mais ou menos assim, a sua empresa, nesse ramo que você está, tem alguém que está muito bem? Bem, porque se tem alguém que está muito bem, eu sempre penso assim, eu também sou filho de Deus, então eu também dou conta de aprender, certo? Tem que ver o que é o motivo, tá? Agora o motivo tem que ser claro. Eu jamais posso, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Uma vez eu atendi alguém e essa pessoa disse o seguinte, olha, eu vou fechar minha empresa porque ela não dá lucro. Eu acompanhei ele durante um ano e meio, e aí, nesse acompanhamento, ele passou a separar as contas da empresa das contas dele. E depois de alguns meses, numa reunião de análise crítica que a gente falava, ele fez as contas e ele descobriu que quem gastava demais era ele. E depois ele mesmo disse para mim assim, olha, se eu tivesse vendido a minha empresa, eu tinha arrependido demais, porque eu não sabia que o descontrolado era eu. Ele pegava dinheiro à vontade da empresa e depois ele percebeu que, na verdade, na hora que ele separou, ele deu uma disciplinada na vida dele. Mas ele passou a viver pior? Nada, passou a dormir melhor, porque depois a empresa cresceu e depois sobrou mais dinheiro. É uma questão de, olha só como é que é as coisas, é uma questão de repente de 1 ano, 2 anos, você dá a volta por cima, certo? A empresa, o problema é que às vezes acontece o seguinte, a vontade de ter qualidade de vida, ela cresce numa velocidade maior do que a capacidade da empresa oferecer isso, certo? E isso pode complicar a empresa, tá? Então, tem que tomar cuidado, até porque se está aqui, então é tipo assim, compensa analisar se realmente tem que fechar. Se tem que fechar. Agora, uma coisa é o seguinte, a tomada de decisão não pode demorar muito, porque dívida cresce numa velocidade muito grande, né? Então, o tempo, ele é contra isso, né? O tempo conspira contra, né, a gente, certo? Ele conspira a favor da dívida, né? Nós falamos do segundo, olha só.
para de cavar o buraco, calcular o tamanho do buraco. Agora é o seguinte, agora chegou a hora onde a gente tem que fazer o quê? Negociar, certo? Os ajustes inteligentes. É mais ou menos o seguinte, quanto eu tenho, quanto eu devo, como é que eu faço para pagar? Agora, como é que eu faço para pagar? Vai pagar todo mundo uma vez? É claro que não. Mas se tivesse a gente pagar todo mundo uma vez, estava resolvido o problema. E outra coisa, além de não ter o dinheiro para pagar todo mundo, nem o dinheiro tem. Vai, Levi, então como é que faz? Não, como é que faz? É o seguinte, é por isso que nós estamos seguindo uma sequência, certo? Nós estamos seguindo uma sequência para entender o contexto de como é que faz para resolver esse problema, tá bom? Então, o que seria uma negociação inteligente? Depois de entender a realidade do caixa, aí você começa com os ajustes, certo? O que seria? É claro que vai passar por renegociar a dívida, vai passar por reorganizar prazo, vai passar por reduzir pressão financeira, ajustar custo. O objetivo não é apenas aliviar o momento, é criar um espaço de volta para a negociação. E a pergunta que passa a ser é como reorganizar para dar fôlego para o negócio. Você precisa de fôlego, é tipo assim, a gente não pode sacrificar a galinha dos ovos de ouro, porque você depende da empresa. Aliás, você pegou e colocou muita energia, você colocou muito sonho naquela empresa, você não pode matar ela, então como é que faz? Tem que proteger, certo? E nessa hora, negociar não é fácil, viu? Não é fácil, certo? Já que só porque você quer negociar, não é fácil, certo? Então tem que estar preparado que negociar não é gostosinho não, é amargo negociar, certo? Mas também tem um detalhe, também você nunca ficou endividado, você nunca passou por essa situação. Ninguém faz curso para ficar endividado. Eu não conheço ninguém que resolveu fazer curso para ficar endividado, isso não existe, certo? A gente fica nessa situação de uma forma, tipo assim, aconteceu uma fatalidade, né? E dessa forma tem que ser tratado. Agora tem que ver o seguinte, é necessário, principalmente, ter equilíbrio, que não é fácil, mas é necessário. Quem tem mais equilíbrio, negocia com mais sucesso, certo? Tem mais sucesso nas negociações. Deixa eu só dar uma observadinha aqui, para ver como é que tá aqui, ó. Eu também estou no ramo, 8 anos, tá bom? A empresa está no vermelho, eu acho que vou fechar, não foi aqui que eu parei, aparentemente até a minha também. Já coloquei dinheiro para estancar e só aumentei. Não, veja bem, se você colocou dinheiro para estancar, é como se você tomasse sangue para ter hemorragia, entendeu? Então, se você colocou dinheiro, quando eu falo para estancar é parar de sangrar. Estancar é parar de gastar dinheiro com aquilo que a empresa não dá conta. Se a empresa não dá conta, não gasta, certo? É uma outra coisa, certo? E que não é fácil, certo? Não é fácil, certo? Mas é necessário, certo? E, na verdade, empreendedores de sucesso são aqueles que fazem as coisas que são necessárias, embora não sejam fáceis, certo? Porque o empreendedor de sucesso é aquele colecionador de não. Fornecedor quer vender mais caro? Não. Colaborador quer aumento de salário? Não. Tem uma despesa, tem algumas despesas que estão querendo chegar? Não. Ele vai separando não. Depois lá no finalzinho sobra um lucro. Aí aparece, tá, isso é o que você quer? Sim, certo? Guarda bem isso, certo? Não é fácil. Você tem que realmente... Não existe empreendedor bonzinho. Existe empreendedor que tenha pulso, que tenha que ter... tipo assim, você não toca a empresa CNPJ, você não toca com o coração, você toca com a racionalidade. Você utiliza o seu coração para conquistar o cliente, mas na hora de tomar conta da empresa, certo? E também você precisa do coração para lembrar que você é um ser humano, que você criou aquela empresa. Para isso que você precisa. O resto é com raciocínio lógico, certo? Vamos continuar aqui. Eu já passei por essa fase, hoje eu estou colhendo os frutos de mal administração, mas tem conserto, tá? Hoje eu estou sem estoque, sem dinheiro, também já passei por esse crescimento acelerado, estouro especial. Tá? A hierarquia das dívidas e o que é um, o que é outro, a gente tem um momento ainda, tá bom? Vamos continuar aqui que vai chegar lá, certo? Então, um exemplo aqui para a gente falar de jeito certo, 3, certo? Ajustes inteligentes, né? Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você quebrou a perna, o médico coloca um gesso, o tratamento termina, não é naquele dia, tem retorno, acompanhamento, fisioterapia, avaliação, certo? Aí você fala assim, mas onde você quer chegar? Não, eu quero chegar que negociação é mais ou menos isso. Quando vamos imaginar, lembrar quebrou a perna, aí não é só pegar e chegar lá e conversar com o médico, não, ele vai pegar e fazer o exame, depois vai engessar, depois vai não sei o quê.
Então, eu até vou pegar e já ir direto ao ponto. Você acha que você vai negociar com alguém e uma conversa você vai resolver aquele problema? Então, guarda bem isso. Isso você pode até anotar aí. Você pode até anotar isso aí. Olha, negociar não é uma ação, é um processo. O que é um processo? São várias etapas. É a primeira conversa, a segunda conversa, a terceira conversa. Aí você fala, nossa, mas então é assim? Sim. E quanto mais você comunica, quanto mais você conversa, mais você aproxima de um denominador comum, aonde quem fica mais fortalecido é você. Certo? Vamos aprofundar nisso, tá? Então, negociar é um processo. Primeiro você entende, você tem que saber quanto você consegue pagar, definir prioridade, certo? Aí depois você passa a organizar, certo? Inclusive, uma das coisas que acontece normalmente quando tem dívida é o seguinte: quem eu pago primeiro? É óbvio, a ideia que tem é pagar todo mundo, mas não é assim que funciona. Quem que eu pago primeiro? Certo? É por isso que a gente fala de negociação inteligente. O que é o princípio da negociação inteligente? É que quando você pega e sabe que existe uma sequência, tá? Existe uma sequência assim. Tem fornecedor, não sei se tem dívida nesse caso, tem às vezes dívida de governo, imposto, tem colaborador, tem banco. Quem que eu pago afinal? Será que tem um critério para isso? Outra coisa, se colocar as dívidas e se fosse analisar, você pode ter dívida de 3% de juros, 6%, 15%, 12%, 15%, certo? Você pode ter dívida de todo tamanho, eu estou falando de porcentagem ao mês, certo? Então, será que tem um critério? Outra coisa também, será que toda dívida, se eu não negociar, dependendo do que eu negocio, eu não acabo fechando a empresa? Então, existe um critério para isso, certo? Então, é por isso que a gente fala de negociação inteligente, certo? Então, quando a empresa fica no vermelho, você tem isso aí, você tem fornecedor, colaborador, banco, certo? Então, mas a gente pode pegar e pensar o seguinte, fornecedor, tá? Se você não pagar o fornecedor, será que o fornecedor vai te dar 6 meses para pagar, 1 ano para pagar? E você precisa do estoque para negociar. Acho que você já respondeu a pergunta. Parece que esse aí eu vou ter que manter ele. Eu não posso perder porque senão eu fico sem mercadoria. Também concordo, certo? Isso vai para mercadoria ou vai para serviço, certo? Então você não tem como escapar. Então a estratégia é o quê? Você deve procurar o fornecedor e antes que a situação fique complicada. Eu não comentei na aula de ontem, mas quando o telhado caiu, sabe o que eu fiz? Eu telefonei para o fornecedor e já avisei. Ô fulano, tudo bem? Tudo bem. Pois é, aqui não está tudo bem, eu estou te dizendo que eu não vou te pagar da forma como eu gostaria. Como assim? Não, tem um problema aqui, não. O que você tem a dizer? Não, no momento eu só tenho que te informar que eu não vou te pagar agora, certo? Eu estou reformando o telhado, eu não sei ainda quanto eu vou gastar, eu acredito que daqui 2 meses a gente volta a conversar. Mas olha, tipo assim, ele não ficou chateado, ele não ficou satisfeito. Você sabe quantas pessoas ficam satisfeitas porque você não paga elas em dia? Adivinha? Todas elas ficam insatisfeitas. Então, acostuma com as pessoas ficarem insatisfeitas, certo? Porque tem que lembrar o seguinte, uma hora você sai disso e depois todos que estavam insatisfeitos agora quer fazer as pazes com você. Certo? Então isso é a questão de a gente tem que ter nervo de aço, né, para pegar e ter essas situações, tá? Uma outra coisa, ficar sem colaborador, você não pode parar de pagar colaborador, até porque também a velocidade com que as coisas acontecem na justiça do trabalho é tão grande que ele é mais veloz do que qualquer outra coisa, certo? Então rapidamente você está condenado a pagar. Então com justiça trabalhista e com colaborador, primeiro que você não pode ficar sem ele, e segundo que a velocidade com que as ações trabalhistas correm, elas são muito grandes. E para quem está endividado não é um bom negócio, certo? Então esse aqui, vocês estão percebendo que eu estou colocando uma hierarquia de inteligência na hora de negociar? Está ficando claro isso? Tá? Então, aqui está dizendo, a Cláudia está dizendo, mas se não paga, protesta a empresa. Sim, é claro, protesta. Então, tipo assim, você acha que alguém que está endividado não vai ter protesto? Só que você vai escolher, nós temos que analisar o seguinte, sair do vermelho, existe um certo esforço, certo? Isso vai acontecer, Cláudia, é verdade, pode acontecer. Quando você telefona, como eu telefonei, as pessoas preferiram não tomar providência. Por quê? Porque eu inclusive que avisei, foi eu que disse que eu não estava em condição de pagar, certo? E eu pedi um prazo, e depois aí acertou, certo? Então, agora quando não tem comunicação, se não tem comunicação já se sabe, já manda o boleto, ele já vai, então acontece. Eu lembro de alguém que eu acompanhava uma época,
ficou com situação difícil com a esposa, então sempre pagava, eu lembro que pagava muito no protesto, porque não tinha, né? O tratamento era muito caro e ele não estava conseguindo pagar mais, pagava no protesto. Apesar que no protesto, pelo tamanho das contas que eu vejo hoje em dia, que eu tenho resolvido, certo? O do protesto é uma duplicata, é uma coisinha pequena, tipo assim, eu tô lembrando de duplicata, não sei se a Cláudia está falando disso, né? Então, coisinhas pequenas, mas o ideal é que não tenha isso, né? Mas se tiver também, não vai ser isso que vai dar problema. Bem, aqui nós vamos para uma outra prioridade, que é banco. Aqui nós temos que analisar o seguinte, que dentro de banco, negociação inteligente, você tem que lembrar o seguinte: existe dentro dessa categoria, às vezes coisas que você deu, que você colocou alguma coisa em garantia. Se colocou em garantia, então o banco 1-0 para o banco. Se não tem garantia, então já tirou o 1-0 do banco, certo? Você, por exemplo, tem avalista, então se tem avalista, tem o segundo devedor. Tem, não tem? Tá bom, então tem uma outra lógica também. Quando se fala normalmente de conta garantida e cartão de crédito, normalmente não tem avalista e não tem alguma coisa, um imóvel que é dado em garantia. Então veja bem que aí peraí, então quer dizer que tem diferença, Levi? Sim, é claro que tem diferença, tá? Até porque também o juro que eles cobram ele é tão alto que normalmente diante da lei eles são considerados que estão prejudicando. E ninguém pode ser prejudicado por conta de um juro, certo? Que ele cresce numa velocidade que nenhum comércio dá conta de pagar, certo? Então, é por isso que vocês veem na internet, escuta com alguém, olha, a dívida era tanto, foi negociada por tanto. Não é qualquer dívida. É por isso que eu estou dizendo que na terceira etapa é negociar de forma inteligente, certo? É você pegar e saber com quem negociar. Com o governo já tem a regra, certo? Se você está devendo para o governo, ele pode fatiar e é isso que tem. Você não tem dois pesos e duas medidas para o governo. Até que me prova o contrário, essa é isso aí, certo? Então as negociações inteligentes, elas são importantes, certo? Eu costumo até dizer o seguinte, que isso já é uma lição isso é coisa antiga, certo? Isso é coisa da arte da guerra, que é uma reflexão que é muito usada para negócio, que é o seguinte: quando você conhece a si mesmo e quando você conhece o outro lado, o que acontece? Vamos colocar algumas situações, certo? Você conhece a sua realidade. O que é conhecer a sua realidade? Eu sei quanto eu tenho, eu sei quanto eu devo e eu sei o que eu dou conta de pagar. Bem, então você se conhece. Tá bom, agora vamos para o outro lado. Você conhece, você deve o banco X. Tá? Você conhece como é que os bancos negociam? Certo? Às vezes você conhece o gerente, mas o gerente ele não é ele que... Aliás, o gerente de banco, ele é aquela pessoa super educada que te ofereceu o financiamento. Mas não é ele que cobra, quem cobra é outra pessoa. Certo? Você conhece as etapas que tem depois? Você conhece os julgados? Não é que foi justiça, não. Você conhece as negociações que aconteceram lá daquele banco? Não conheço. Bem, então veja bem que aí você conhece a si mesmo, mas não conhece o outro lado. Nessa situação, você está numa situação desconfortável para fazer acordo. Por quê? Porque você não conhece as regras do banco. Vou colocar para você 3 situações. Uma péssima negociação. Você chega lá, o banco te oferece prazo. Certo? É como se fosse o seguinte: eu não estou dando conta de pagar 2.000, ele me faz por 1.000. Só que eu devia tipo 20, depois na hora que eu fiz as contas virou 30. Moral da história: você ganhou fôlego, você ganhou alívio na parcela e o banco ganhou 10.000 a mais. Essa é uma negociação. Outra negociação, mais ou menos, o banco segurou, ele travou a multa, o juro, tudo, e me deu uma condição desde que eu quitasse. Aí já melhorou, porque não vai crescer mais, não vai ter acréscimo, e aí se você cumprir aquilo, aí já dá para negociar. Excelente negociação é quando você chega lá e fala: olha, é o seguinte. É quando você não chega lá, na verdade, deixa eu falar. É quando eles chegam cá, porque eles nunca vêm, o banco nunca negocia com quem está pagando em dia, ele só procura quem não está pagando em dia. Então, às vezes, de repente ficar inadimplente é criar condição para o banco te procurar e dizer o seguinte, e aí você pode dizer: olha, é claro, eu não estou pagando porque eu não tenho dinheiro. Mas como assim não tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro, pronto. Só que aí você já sabe, se você, lembra que eu falei do Sudsul? Eu já sei que quando a pessoa fica na situação que eu estou, para aquele financiamento e para esse financiamento, eu sei que vocês têm condição de me ajudar. Não é comigo. Então manda a pessoa que é com ela falar comigo, eu converso com ela. Certo? Agora é o seguinte, você sabia que é assim? Então veja bem, se você não sabia, é mais ou menos assim. Se você sabe quem você é, o que você tem e o que o banco tem, então você tem condição de fazer uma excelente negociação.
Eu te falo que você vai fazer uma negociação do nível da segunda para a terceira. Uma negociação mais ou menos ou boa, certo? Agora vamos imaginar o contrário. Você não sabe o que você tem e nem sabe como é que o banco negocia e está apavorado. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma péssima negociação. Eles vão te oferecer mais prazo e eles vão inclusive pegar e pedir para você pegar uma dívida para pagar aquela, porque você confessa, embute juro, multa e você começa agora devendo um valor maior e agora não sabe o que é juro, o que é multa e você começa de novo. Mas o que aconteceu? É porque eu não sei quanto eu tenho e eu não sei quanto eu devo, certo? Então veja bem que nesse aspecto, quando se fala daquela reflexão do planejamento estratégico, é que eu estou colocando na prática como é que funcionam as coisas. Olha, se eu não sei quanto eu tenho e se eu não sei o que tem no banco, então não tem como negociar. Certo? Então aí a gente tem que pegar e tem que saber essas informações, certo? Isso é muito importante para que você possa fazer uma negociação. Olha, que eu conheço pessoas que estavam numa situação extremamente desconfortável, certo? Ele aguardou o banco procurar ele. É claro que ele deu uma folga. Não, peraí, não dou conta. Passou um tempo, acho que tipo não foi nem ano. O banco voltou. Aí o banco voltou, mas ele já estava bem preparado, ele negociou. Agora só que o que acontece hoje? Hoje, por exemplo, o banco quer ele como cliente. Por quê? Porque a pessoa voltou, ela cresceu, o fator gerador da dívida desapareceu e hoje a pessoa está controlada. E agora o banco, que em princípio, apesar que os bancos também, eles não estão nem aí para isso não. Na hora que eles percebem que quando você não tem dinheiro, aí as pessoas, é mais ou menos assim, quando está sem dinheiro ninguém quer, quando está com dinheiro aí todo mundo quer. Vocês já escutaram isso? Então o que a gente faz? A gente só que tem que ter serenidade para fazer essa negociação inteligente. É a terceira etapa que eu coloco, certo? Então é necessário. Agora, como é que você faz para fazer isso? Tem que preparar. Você concorda que tem que preparar? Você concorda que, na verdade, essa aula só está abrindo o olho para o tanto que você tem que preparar para poder negociar? Eu não sei se ficou claro isso para vocês, certo? É muito importante, certo? A gente ter essa clareza. Não, mas Levi, pelo que eu estou percebendo, eu sei como é que faz, mas é difícil. Ah, mas claro, acha que pegar e ter prosperidade, esse ambiente que nós temos, é fácil, mas nunca foi fácil, certo? Mas sempre foi muito gratificante quando você consegue fazer as coisas. E principalmente também é o seguinte, quando você percebe que tem gente que conseguiu e não vê que é o fim do mundo também não. E é o que eu estou te falando, certo? Eu falo disso assim, mas eu falo o seguinte, olha, então eu estou te falando o passo a passo. Vocês estão percebendo? Aqui, ó, o banco me jogou para a financeira dele para negociar. É isso que acontece. Só que a financeira aí já fica mais fácil. Porque primeiro eles vão falar grosso com você, na hora que você engrossa a voz, eles afinam. Eu já conheço como é que é essa história. Primeiro pega, tipo assim, deixa eu passar um susto nessa pessoa. Aí passa um susto, vê que você não está assustado, você já conhece como é que é a negociação lá, você conhece que é o mastidor, lembra que eu te falei? Eu tenho que conhecer o outro lado. Para de rotar grosso, só. Eu sei que, sei lá, eu já vi falar de dívida de 100 que ficou por 10, e agora vem rotar grosso comigo, eu estou falando, né, de qualquer dívida, certo? É por isso que eu estou falando, uma dívida é uma dívida, outra dívida é outra dívida. Então nós temos que separar o joio do trigo, certo? Então tem muitas coisas que às vezes tem empresário que está apavorado e não deveria, né? Então, mas tem que conhecer o próprio negócio, né? Bem, vamos então, pessoal, para o último jeito certo. Tá fazendo sentido para vocês isso? Deixa eu repetir o que eu falei, olha. Para de cavar o buraco. Calcula o tamanho do buraco. Prepara para negociar, ajustes inteligentes. E aí você negocia, certo? Eu gosto muito de um exemplo que eu utilizo para mostrar o quanto é importante a negociação. E eu acho que aqui é interessante até eu passar para vocês esse exemplo, que é o seguinte. Diz que certa vez duas irmãs elas estavam negociando uma laranja, certo? Duas irmãs estavam negociando uma laranja. Tá? E é o seguinte, a primeira ideia que elas tiveram foi assim, olha, vamos partir a laranja ao meio, cada um fica com a metade da laranja. Ó, fantástico, fechou o negócio, tá bom. Aí depois, a mãe perguntou para cada uma delas, o que você quer com a laranja? Eu quero fazer um suco de laranja. E a outra, o que a outra quer? Eu quero fazer um doce de casca de laranja. Olha só o que aconteceu. Então quer dizer que uma ficou com a metade do suco e a outra com a metade da casca. Quando se tivesse negociado, as duas tinham ficado com todo o suco e toda a casca. O que aconteceu? Faltou negociar. Certo? Inclusive até tem alguém aqui comentando aqui, ó, como negociar com a agiota. Tá bom. O que ele quer? Certo? É tipo assim, vamos imaginar então o seguinte. Primeiro que ele quer receber tudo, não é isso? Tudo, tá bom. E você gostaria de pagar tudo, não é? Sim ou não? Tá. Só que aí o que aconteceu? Você não tem, e aí você conta para ele que não tem, o que ele vai fazer?
Você está chateada porque não tem o dinheiro. E ele vai ficar que jeito? Tá percebendo que dá para conversar? Agora tem um detalhe. Os dois lados, igual o caso da laranja, tem que pegar e dizer o que quer, ué. Certo? Ou vocês acham que alguém vai ser bonzinho com vocês? Certo? Pois bem, vamos então para o jeito 4. Então, do endividamento ao novo nível. Olha só o que já aconteceu. Olha, eu estava com um punhado de buraco, tampei os buracos. Fui lá e consertei. Agora eu já sei o que eu não vou fazer mais. Eu já sei o jeito errado que eu não vou fazer mais. Eu já sei agora o que eu vou fazer que é correto, então agora eu vou organizar a casa. E eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais ficar no vermelho. Tá bom, então a partir disso aí você já começa a fazer o quê? A pegar o aprendizado. A pegar o aprendizado do controle que você aprendeu. Agora é aprimoramento, certo? É você começar a procurar o quê? A procurar o lucro, certo? Então, é transformar o negócio que estava com problema em um negócio saudável. Veja bem que na hora que você faz isso, algumas coisas vão acontecer. Imagine que uma pessoa estava acima do peso, tá? Aí ela fez uma dieta. E depois que ela fez uma dieta, ela emagreceu e parará, tudo bem. Agora está saudável, agora ficou, bom, perfeito, tá bom. Bem, então agora que consertou tudo, o que ela faz? Ela volta a comer igual comia, sai da academia, volta para as mesmas companhias que deixaram ela obesa. É isso que vai acontecer? Não. Agora é manter o regime. Agora é aquilo que a gente chama de empresário, é disciplina. Certo? Tem muitas pessoas que entram no vermelho por conta de problemas emocionais, pessoais. Aconteceu alguma coisa com a pessoa e afetou o negócio. Aconteceu alguma coisa com a família e afetou o negócio. Não era um problema da pessoa. Certo? Mas isso acabou impactando no negócio, certo? E o negócio é assim, tudo chega no caixa. Tudo que acontece na empresa chega no caixa. Então, até por isso que as pessoas falam, nossa senhora, o dinheiro sumiu. Como se o dinheiro sumir do caixa fosse o problema. Não é o problema. Aquilo é a consequência de algum lugar que está tendo problema. Não sei aonde. De repente pode ser até problema pessoal. Mas chegou lá na empresa, faltou dinheiro em caixa. Eu não falei que a pessoa comprou um jet ski? Aí chegou no caixa da empresa. Alguém estava com a família doente, chegou no caixa da empresa. Estava comprando errado, chegou no caixa da empresa. Estava pagando mais do que devia, mais funcionário do que devia, chegou no caixa da empresa. Aluguel mais caro que dava conta, chegou no caixa da empresa. Você entendeu? Então é por isso que a gente fala que tem que fazer uma análise, certo? E eu estou colocando um passo a passo para você. Isso vai virar um PDF para você poder seguir, certo? Para você poder aplicar, tá? Bem, então, ontem até eu comentei com vocês que o empreendedor, ele tem que ter aquela sequência até para fortalecer, porque na hora de tomar decisão, até alguém comentou aqui sobre negociar, as negociações não vão ser fáceis, mas é mais ou menos o seguinte, você tem que negociar com você. Ontem eu comentei, até eu vou pegar e fazer um ajustezinho ontem. Você quer aposentar com 65 anos, começou a trabalhar com 30. Você tem 35 anos para trabalhar, certo? Você vai toda hora abrir mão daquilo que você queria com 65? O que é abrir mão? De repente, às vezes, alguma coisa que você coloca agora vai te atrapalhar lá na frente. E normalmente, empreendedor, de maneira geral, o empreendedor tem isso. O empreendedor sempre abre mão de uma parte do presente para viver melhor no futuro. Certo? Então, se você acha que você vai ser empreendedor e que tudo que você vai fazer hoje, você vai gastar hoje, certo? Tem alguém do seu lado, que faz a mesma coisa que você faz, que não vai fazer o que você está fazendo, e que daqui uns dias você vai olhar e falar, eu podia ter feito igual ele. Certo? Nós temos numa época agora que tem muito ditado assim, nem sei se eu vou estar vivo daqui uns tempos, mas o que tem de pessoa que já tem muita idade e não está morrendo, certo? A gente tem as fatalidades que acontecem em todas as idades, mas quando a gente pergunta é assim, o que tem de pessoas que a longevidade aumentou, certo? A vida, hoje as pessoas vivem mais. E aí, certo? E de repente, aquela época, a gente fala da melhor idade que você podia curtir, e como é que faz? Quer dizer, você vai abrir mão disso, certo? Às vezes, até para isso ficar mais forte, é o seguinte, isso faz parte daquele livro que eu escrevi, eu coloquei, você está com falta de objetivo? Então, imagina o seu velório. Imagina o seu velório. Tá? Como assim imaginar o seu velório? Quem que você queria que estivesse lá no seu velório? Tá? Alguém do ramo dos negócios, uma pessoa que você admira no ramo dos negócios. Essa pessoa chegaria para você lá, olharia para o caixão. O que você gostaria que essa pessoa dissesse para você? Acredito que você gostaria que ela fosse te elogiasse.
Seu companheiro, a sua companheira, você está no caixão. O que você gostaria que ela falasse para você? Alguém da sociedade, o que você gostaria que falasse? O que eu estou querendo mostrar para você? Que você tem que ter propósito e uma vontade de chegar a algum lugar, a ponto de quando você estiver lá, você vai estar em paz. Certo? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu acho que isso dá força para você na hora de negociar com a agiota, na hora de negociar com o banco, porque aí você começa a colocar valor em você. E isso é muito importante você fazer. E outra coisa também, na hora de deixar o dinheiro embora, colocar valor em você. Certo? Bem, então, eu diria para vocês o seguinte, ao longo dessas 2 aulas da nossa jornada, eu procurei compartilhar com você assim, algumas coisas que eu considero importante. Então eu considerei, veja bem que eu coloquei 8, eu coloquei tipo assim, 8, eu bati muito em cima da tecla de 8 coisas, né? 4 coisas erradas, 4 erros e 4 acertos, certo? E evidentemente que o nosso tempo é limitado, certo? O nosso tempo é limitado e a própria vida também, vocês nem estavam esperando assim também, esse bate-papo dessa forma. Eu sei que a circunstância não permite que a gente aprofunde, certo? Eu diria para vocês o seguinte, que apesar do tempo limitado que nós tivemos, até agora eu já digo o seguinte, aquilo que você já aprendeu, eu já acredito que já dá para fazer alguma diferença na sua vida. Até eu pergunto para você, colocando aqui, aqui no chat do YouTube, né? Valeu estar participando? Está valendo a pena acompanhar essa jornada? Sim ou não? Eu gostaria de pegar e ver a opinião de vocês. Gostaria de ver aí se tem, né, se está valendo a pena, se tem alguns insights, se aquilo que eu estou falando vai servir para a vida de vocês, vai servir para você ser um empreendedor mais eficiente. Bem, estou escutando aqui então está valendo muito a pena, sim, está valendo muito a pena. Bem, então isso aqui, se está acontecendo isso, eu já me dou por satisfeito de estar, porque foi que eu convidei para vocês para isso, certo? Veja bem que eu convidei o seguinte, olha, eu ajudo o empreendedor no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. E vocês vejam bem que aqui eu estou deixando bem claro que não é a questão da planilha, que não é a questão de só controlar de só ter o número, mas é a questão de colocar eu no pacote, porque eu sou mais importante do que a empresa. Inclusive a empresa é minha. Certo? E ela vai ter que me garantir a qualidade de vida que eu quero. E por isso eu vou cuidar bem dela. Eu vou fazer ela render, certo? Eu vou fazer o que precisa ser feito. Tá? Então, eu diria para vocês o seguinte, olha, nessas andanças pela vida, eu já tive aluno que, por exemplo, achava que estava ganhando demais. Inclusive, eu vi no grupo do WhatsApp, na comunidade, alguém comentando, não, eu estou usando uma taxa de marcação de 2,5 e 3. Eu vi esse comentário lá. Eu não sei como é que é, né? Mas se estiver ganhando dinheiro, bem. Mas eu peguei um caso aqui de alguém, certo? Que estava aumentando, multiplicando por 3. Eu fiz as contas, estava dando prejuízo. Certo? E aí, na hora que nós chegamos à conta, que aí a gente conferiu o que eu tenho, quanto eu devo, não, porque eu tenho que saber agora, eu estava falando, o que eu tenho, o que você tem para negociar, deixa eu ver quanto que sobra por mês. Na hora que fez essa conta, eu falei, mas Levi, eu já estou pegando, tipo assim, eu compro uma coisa por 10, vendo por 30. Eu falei assim, mas não está dando lucro. Eu falei assim, mas então o que eu faço agora? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, se daqui a 1 ano a gente voltar a conversar, você vai me fazer a mesma pergunta? Porque os números estão mostrando que não está dando dinheiro. Mas o meu cliente não vai comprar de mim mais caro. Perfeito, e aí como é que faz? Bem, se pegar pelo conceito de que cliente é quem dá lucro, aquela pessoa não é cliente. Se pegar pelo conceito que produto bom é aquele que dá lucro para você, dá valor para o cliente e lucro para você, então tem produto que não deve ser vendido. Tem cliente que não deve ser atendido, tem cliente que tem que ser demitido. Você sabia disso? Ah, não, mas eu nunca imaginei o cliente não sempre ter razão. Não, o cliente tem as razões dele, nós temos as nossas. As nossas é que a gente tem que ser próspero. Se eu estou vendendo alguma coisa que não dá lucro para um cliente que não dá lucro, o que eu estou fazendo? Certo? Eu já tive um aluno que ele atendia, a oficina dele, atendia carro já bem usado, as pessoas não tinham dinheiro. E aí ficava muito tempo para reformar, porque era carro velho, as peças tinha que pedir não sei da onde, tinha que ficar pagando aluguel para pegar e guardar um carro velho para alguém que não tinha dinheiro. Aí você já sabe a resposta, Aí veio falar comigo, eu falei, desse jeito não tem solução, certo? Demorou um pouco. Demorou por quê? Porque isso demora mesmo, certo? Mas, se você pegar e for lá hoje, carro velho não tem mais. Só tem carro novo, caminhonete, carro bom. É fácil de trocar peça, são peças mais rápidas de ser trocadas, rende mais dinheiro. E hoje ele está satisfeito.
Mas veja bem que ele está satisfeito no mesmo ramo, mas não com o mesmo cliente e não com o mesmo produto. Agora, é difícil fazer isso? É claro que é, porque nós estamos achando que as pessoas costumam dizer assim, não, porque o meu ramo é isso. Não, o seu ramo é ser próspero. Esse é o seu ramo. Você é filho de Deus, você nasceu para ser próspero. Então você vai ser próspero. Então, isso tem que ficar forte. Se de repente alguma coisa não está dando dinheiro, o que você faz? Não faz nada apavorado, mas pensa que tem solução. Eu estou falando que tem. Eu conheço, por exemplo, pessoas que trabalhavam no ramo de material básico, cimento, areia grossa, areia fina, brita, e estava ganhando dinheiro. De repente, na cidade chegou um punhado de concorrente. Ele pegou e mudou de ramo. Passou um pouquinho, chegou mais concorrente. Ele pegou, passou a vender tipo madeira, passou a vender material elétrico, passou a vender material hidráulico. Depois ele ficou concorrente, ele passou a vender porcelanato, material de acabamento. Só que nessa brincadeira, ele pegou uma sequência aonde ele estruturou a loja dele, comprou fazenda, numa cidadezinha pequena. Mas veja bem que ele não estava fazendo a mesma coisa. Ele estava no mesmo negócio, ele estava no mesmo nicho grande, mas ele estava subnichando na medida da necessidade. Ele estava acompanhando a onda. Toda vez que mudava a circunstância, ele mudava junto. Já tinham te falado isso? Tá? Então, às vezes, abrir a cabeça para esse detalhe é muito importante, certo? É o que eu falei para vocês. Tem cliente, tem aluno meu que não sabia que credor pode negociar, mas não, porque eu peguei e aceitei pagar um juro de tanto. É só você falar que você não paga mais, véio. Mas ele não vai aceitar. Mas existe isso? Aqui na Terra tem essa regra, certo? Se fosse assim, então você podia dizer também, que você deve ter, inclusive eu percebi na comunidade hoje, como é que eu faço para cobrar de quem não me paga? Mas então, se fosse assim, podia ter regra também, não, você é obrigado a me pagar. Funciona assim, pessoal? Porque o céu é o seguinte, quando acontece isso, existe formas de você pegar e colocar, liberar crédito parcelado, olha, eu só posso liberar tanto de crédito. Existe regra para isso. Na verdade, o problema, você atua no problema na hora que ela aparece. Apareceu fumaça, você cria um indicador e vai lá e resolve ele, certo? Não tem problema com o cliente não me deve. Então tudo bem, então não precisa se preocupar com ele. Mas como é que você faz isso? Eu, quando eu tinha loja uma época, começou a comprar fiado. Sabe o que eu fiz um dia? Isso quando eu comecei ainda. Teve um dia que eu peguei e percebi que estava descontrolando. Tinha umas notinhas lá, eu peguei, rasguei tudo, falei, não tem mais nada. Ninguém me deve mais nada, certo? Os funcionários meus ficaram apavorados. A partir de hoje, se alguém vender daquele jeito, já faço o vale. Nunca mais deu problema. E sabe o que aconteceu? A empresa estruturou. Levi, mas você teve coragem de fazer isso? Olha, se eu não fizesse, eu tinha fechado a empresa. Tá vendo que o negócio não tem tanto segredinho? Tem muito mais ação, mais a coragem de fazer as coisas. Certo? É por isso que eu estou falando. Então, o Levi Fire não está falando nada de teoria, mas teoria que não adianta não. O que adianta é ação, é ter coragem de fazer, é ter coragem de ser empreendedor, ter coragem de crescer próspero. É isso. Então, outra coisa também. Eu atendi aluno que, por exemplo, eles tinham alguns comportamentos que estavam faltando. Por exemplo, faz as compras, como a empresa está dando muito lucro, aí começa a comprar coisa que não tem nada a ver com o propósito do negócio, certo? Então, depois aí coloca a empresa em dívida. Certo? Eu já conversei com um sujeito uma época que ele pega e vendia ouro. Ele vendia em parcelas. Ele vendia em parcelas, tipo de 10 vezes parcela, pulseira de ouro, certo? Mas só que ele ganhava dinheiro demais. Ele chegava aquele punhado, na época era cheque, ele chegava aquele punhado de cheque e entregava para um agiota. E o agiota passava dinheiro à vista para ele, esperava o cheque. Se desse algum problema, ele ia lá e trocava. Tá? Aí um dia ele me procurou. E ele descobriu que tem um comportamento de gente que é próspero, que é pegar e fazer conta. Sabe o que ele fez? Ele disse, eu vou parar de enriquecer esse agiota. Olha só como é que é as coisas. E aí ele foi conversar comigo. Eu falei, não, mas então agora aí, no caso, ele pegou as planilhas, tudo, ele pegou aí, até para fazer conta. Foi porque ele estava percebendo assim, que ele ganhava dinheiro. Só que ele ganhava dinheiro e ficava, às vezes, devendo muito. Mas ele estava ganhando dinheiro. Mas a pessoa que estava do lado, ele estava ganhando muito mais dinheiro que ele, véio. E ele trabalhando, ele correndo várias cidades e ele sem ganhar dinheiro. Certo? E de repente, num bate-papo com um aluno, na hora que você pega e fala sobre isso, ele pega, poxa, mas então, por que eu estou fazendo isso? Boa pergunta. Por que você está fazendo isso? Outra coisa, etapa para negociação, que eu comentei com vocês hoje aqui, ó. Você vai negociar, você sabe como é que negocia? Você sabia que na primeira negociação não vai ter? Você sabia que você vai receber uma carta desaforada, uma carta que vai te incomodar, um telefonema que você não quer? Você sabia disso? Mas eu não quero isso, agora não adianta. Agora é costume. Você pode dizer o seguinte, vai chegar um dia que não vai ter mais isso.
certo? É isso que é importante ficar claro, certo? Na hora que você pega e aceita isso como realidade, então você, não, mas eu já sei, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí você vai lá e faz, certo? Valeu, pessoal. Certo? Eu não sei se às vezes o pessoal fala, Levi, mas tem hora que você parece que é meio brabo. Bravo nada, eu fico torcendo para dar certo. É por isso que eu falo isso, tá? Mas veja bem, então, olha só, eu tô comentando com vocês coisas que eu já, tipo assim, coisas que já aconteceu. Por isso que eu disse para vocês que aqui foi uma pequena amostra, um pequeno bate-papo, mas que eu tenho certeza que já vai fazer a diferença na vida de vocês, certo? E que eu tenho muito mais a oferecer e eu mostrei alguns exemplos de alunos, tá? Agora eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, olha só como é que nós já estamos nessa fase 2, certo? Como é que nós já estamos nessa fase 2 da nossa jornada. Olha, nós já estamos com... Eu diria para você o seguinte, assim, olha, você já sabe, vamos fazer um breve bate-bola? Confundir faturamento com lucro. Não, para com isso. Tomar decisão no achismo. Para com isso. Viver apagando incêndio, certo? Usar dívida para cobrir outra dívida, para cobrir prejuízo, certo? Isso foi o que nós vimos ontem. O que é que eu falei hoje? Parar de cavar o buraco, certo? Parar de cavar o buraco é pegar o bisturi e entrar dentro da sua empresa cortando. É fácil? É claro que não é fácil, mas está dentro você pode fazer isso. Você pode fazer isso. A empresa é sua. Inclusive, se ela quebrar, quem vai ter que pagar é você. Ué. Então, tá vendo como é que ela é sua? A responsabilidade lá no CNPJ tá o seu nome, certo? Então, para de cavar o buraco, tá? Descobrir o tamanho do buraco. Então, agora eu já sei quanto eu tenho, o que eu devo. Então, agora ajuste inteligente. Agora eu vou negociar como é que eu vou pagar. Porque eu não posso perder a galinha dos ovos de ouro. Isso eu não posso perder, certo? E depois o quê? E depois eu vou pegar toda essa experiência, agora eu vou sair do vermelho, agora eu vou crescer. Porque agora eu já sei o que eu não quero mais para a minha vida, certo? Então, isso é mais ou menos a sequência do que nós vimos, certo? Lembrando que vocês estão concorrendo a uma premiação, certo? Já teve alguns que postaram, ainda dá tempo de postar até na aula de ontem também, que é basicamente o seguinte, essa mentoria exclusiva comigo é quanto eu tenho, quanto eu devo e como eu pago. Nós vamos conversar sobre isso. Eu te falo o seguinte, vai ser mais profundo quanto mais informação você tiver. Você que for o ganhador, certo? Então, vai ser mais preciso quanto mais preciso forem as suas informações, certo? Como é que você faz para participar? Eu também vou colocar de novo lá no grupo a regra, certo? Que você vai dizer o seguinte, olha só como é que participa lá. Hoje é a aula 2, então resumo a aula 2, né? O jogo da velha, resumo a aula 2, eu vou colocar na comunidade lá. Nota para essa aula. Qual foi o principal aprendizado? O que você vai aplicar imediatamente? E o que você quer aprender, que nós temos mais uma aula ainda. Dependendo, eu for fazer mais uma ainda, certo? Então é isso, tá? Nossa, Levi, eu não guardei tudo. Não preocupa não que eu vou colocar lá no grupo, na comunidade, certo? Então, e basicamente como é que eu vou pegar e fazer para escolher? Aquelas que postaram as 3 coisas, que ficaram até o final da aula, que tiveram comprometimento, que fizeram as reflexões sobre isso, tá? Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, eu vejo que hoje, nos bate-papos lá na comunidade, tiveram muitos insights interessantes. Mas eu gosto muito dessa sequência e eu vou encerrar até compartilhando isso com você. Olha, a primeira etapa da aprendizagem, certo? Isso eu falo como professor, a primeira etapa da aprendizagem é memorizar. É por isso que eu estou insistindo com você, eu estou repetindo muitas coisas e você, já de tanto eu repetir, já até guardou algumas coisas. Se bem que, se você não revisitar, não ler o material do PDF que eu passei hoje, que eu vou passar amanhã, você vai esquecer. É assim que funciona, a gente esquece quase tudo, certo? Então, hoje está muito claro, mas é tipo carvão fora da brasa, depois esfria. Então, se você olhar o material, você lembra, tá? E se você olhar, dependendo do nível que você olhar, porque nós teve a aula ontem, hoje vai ter uma aula na quinta, certo? Onde nós vamos usar todo esse aprendizado das 2 aulas na quinta. É o fechamento, certo? Aí você vai compreender. Olha só, memorizou, compreendeu. Em seguida, quando você compreende, o que você faz? Você começa a aplicar. Você começa a aplicar na sua vida. Só que quando você começa a aplicar, você começa a perceber que na hora que você aplica não sai da forma correta. Mas aí depois você aprimora, certo? Por quê? Porque você analisa e aí você percebe que, eu peguei, tipo fazer uma comida. Eu acho que eu devia ter colocado um pouco mais de sal, um pouco menos de sal, que você vai repetir, tá? Então olha só, você memoriza, compreende, aplica aí na sua empresa, analisa e depois você começa a ver o resultado no caixa. Você começa a ver o resultado lá no caixa. De repente, um punhado de não que você falou, apareceu um sim no caixa, certo? Aí você começa a já ficar livre, inclusive do Levi, porque você pega, mas só depois disso, não é agora não, agora você não pode, jamais, você tem que ter um método.
Você tem que ter uma sequência. Depois você fica livre, certo? E depois até você me ensina. Porque acontece, tem muitas pessoas que hoje me ensinam coisa que num primeiro momento eu ensinei para elas, certo? Então é isso aí. Essa sequência eu vou colocar também no PDF para vocês, certo? Então, olha só, nós já estudamos os 4 jeitos errados, os 4 erros, os 4 acertos, certo? Continue participando da comunidade, certo? Então, vai ficar gravado sim, eu vou liberar. Que bom aí, tá dizendo que é bom mostrar a verdade. Não, a nossa aula agora vai ser na quinta-feira, viu? Amanhã não tem aula, é na quinta-feira, certo? Tá bom. Então, que bom que está tendo participação. E tipo assim, pelo que eu estou percebendo aqui, ó, nós estamos com... Não é fácil porque as aulas ficam gravadas, então normalmente as pessoas depois elas assistem. Para você ter uma noção, aquela primeira aula teve mais de 600 visualizações. Hoje nós estamos com 71 ao vivo, certo? Isso é muito bom. É muito bom porque é o seguinte, no meu caso eu entendo que eu estou sendo, vamos dizer assim, eu estou sendo instrumento de levar coisa boa, certo? Tanto que tem, senão vocês não estariam aí, certo? Já teria ido embora. Agora é o seguinte, olha, continue comentando, faça os comentários, fiquem à vontade, vocês estão em casa lá na comunidade. Esse dia eu colocou as frutinhas lá, eu tirei as frutas, certo? Mas aquilo lá não precisa colocar bom dia, boa tarde, boa noite, aquilo lá é para falar do negócio mesmo, certo? Mas o que vocês estão fazendo lá está excelente, certo? E toda vez que coloca lá, até hoje eu coloquei um desabafo meu. Parece até que passa um filme na minha cabeça que muita coisa eu já tinha passado e já tinha pensado a mesma coisa que vocês também, certo? Na quinta-feira é o seguinte, nunca mais no vermelho, é o plano prático. Eu costumo dizer que é o passo a passo. É o GPS para você recuperar o caixa e botar o lucro em até 90 dias. Certo? Valeu, pessoal. Tá, Levi, vou mandar a tabela na comunidade. Bem, então fique à vontade lá, certo? Tem muito material ainda para vocês, viu, pessoal? Certo? Então, por enquanto, hoje, amanhã eu vou mandar o PDF dessa aula, toda essa aula aí, vocês vão encontrar tudo lá, do mesmo jeito que foi hoje à tarde, certo? E agora vocês têm, na verdade, olha, você tem amanhã para estudar e quinta-feira também, porque a nossa aula é quinta à noite, certo? Então, na quinta à noite, nós vamos pegar tudo isso que nós falamos nessas 2 aulas e vamos construir o passo a passo, certo? Na verdade, é um passo a passo para fazer o quê? É para que você faça tudo, certo? Porque tem que lembrar que onde você está? Você está na situação que você está agora. Então, como é que faz? Qual que é a primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa, a quarta coisa, certo? Como é que é o passo a passo? E colocar data do planejamento, porque senão não tem jeito, né? Porque uma das coisas que mais complica numa dívida é a falta de colocar tempo. Quanto mais tempo uma dívida tem, mais ela fica cara, certo? Então o tempo, ele corre contra resolver o problema, tá? Mas então é isso aí, espero que ter ajudado, certo? Estou à disposição, certo? Coloquem lá as suas sugestões lá na comunidade. Espero que vocês participem aí da mentoria, certo? Então é isso aí, vamos dormir, né, pessoal? Vamos descansar, certo? Parabéns por ter ficado até agora aprendendo, muito bom, certo? Então é isso aí, fique com Deus, com Ele estou indo. Fui!